Aleluia, Deus. Vamos louvar 141, louvor da harpa. Bendito seja o nome do Senhor. Louvor da harpa 141. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Você viaja quando está com fome. Glória a Deus. Snickers mata sua fome. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Confia em mim, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sinto bem perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja. Para o seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 547. Os dias são tramandando, seu trabalho aqui vingou. A carreira desse santo nesta
esta vida já cessou. O Senhor, bom ceifeiro, terminará o seu labor. A colheita contempla-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trânsito. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra está subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trânsito. Sim, o Rei está voltando, sim, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, tão bem-vindo sem igual. O Rei está voltando. Aleluia, Deus. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trânsito. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. 15h45. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
misericórdia. Irei na glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quantas estrelas tão de mim distante vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o leno tão cruento, e no teu fim afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu penso que tu não poupaste
teu filho amado, por amor de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, oh Pai, por amor de mim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto Cristo, amado meu, voltando, vinha do céu ao povo seu buscar, no lar eterno, tua santa face. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Deus. Tu és um Deus grande e poderoso. Abençoe, Pai, as nossas vidas. Abençoe a tua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aplaude o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos louvar o louvor, né? Trazer aqui a Maria Vitória para louvar, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Pega. Mas é porque tem que fazer um coisinho. Que água? Uma ladeira, tem que fazer uma... Gabriel, eu vou falar de novo não. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou bom, mas foi de seu. Eu sou abençoado. Se viu obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o trabalho vem, me chama. Todo dia a tentação vem, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
obediente. Mas todo dia o pecado vem me chama. Todo dia o coração vem me chama. Todo dia o propósito vem me chama. Todo dia o pecado vem. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri agora, minha vida agora, a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri agora, minha vida agora, a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri agora, minha vida agora, a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri agora, minha vida agora, a vida de Deus. Pagar essa panela, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos louvar o louvor dessa oferta, como Jesus. No momento que eu louvando, os irmãos vão ofertar. Louvado seja o nome do Senhor. E logo quando nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. É muito engraçado. Tem dia que quase tem tirado. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e dois passos para trás. O lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou pobre, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Aleluia, Deus. Procurando entender que a força e o poder não está nas mãos de Jeová. Deixe que esse sofrimento, a partir desse momento, deixa Deus te usar. Não
sozinho. Você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudando e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudando e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudando e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudando e a vitória alcancei. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja. Aplaude o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelas ofertas, o dízimo da casa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E logo após nós vamos trazer a palavra de Deus. E depois da palavra a gente vai celebrar a ceia do Senhor Jesus, amém? Trazer aqui a irmãozinha para orar pelas ofertas e orar pela palavra de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O céu da igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado é o nome do Senhor. Que a igreja bote a mão por dízimo de oferta, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor Jesus venha abençoar todos os dízimos, todas as ofertas da casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, toda honra e toda glória, Pai, é para Ti. Tudo que é feito, Senhor, é oferecido para o Senhor. Não só hoje, mas todo sempre, Pai. Com muita alegria, Senhor, nós Te apresentamos, Senhor, o que entrou na Tua casa, Pai. Pai, abençoa aquele que der, Senhor Deus. E abençoa, Senhor Deus, aquele que tiver desejo no coração, Senhor, para botar, mas não tiver, Senhor. Abençoa da mesma forma, Pai. Senhor Deus, enche o celeiro de cada um, Senhor. Vai abençoando e capacitando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor Deus, eu também te apresento, Senhor Deus, o ministro da Tua palavra, o pregador da palavra. Não só hoje, mas todo sempre, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser abençoada, Senhor, esta tarde, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha a botar, Senhor Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha abençoar, Deus, a palavra desta tarde, Senhor. Abençoa o Espírito Santo, aleluia. Abençoa o pregador, Pai, porque a Tua palavra já é abençoada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. Como todos a crer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu te entrego, Senhor, o Teu ministro nas Tuas mãos, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha usar a boca dele para falar da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Hoje, depois do culto, né, da ceia, a gente vai fazer um sorteio. A irmã pediu que fizesse um sorteio de uma rifa para ela, né, e a gente vai fazer depois do culto. É um kit de os brindes que ela tem, que ela sorteou aí, né? E daqui a pouquinho, depois do culto, a gente vai fazer o sorteio da rifa dela, né, irmã Francisca. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus hoje, nós vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor.
Hoje estivemos também ali, iniciando um trabalho, né, na construção da igreja. Comecemos hoje pela limpeza. Ali mais o obreiro Horto. Ele tem agora limpando ali, mas acho que já foi embora já. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente começar ali, e a gente começamos pela limpeza, para depois fazer as cavas ali, fazer o alicerce, né? Fazer a base. E nós estamos ansiosos ali com aquela construção. Eu creio que Jesus, ele está na direção do trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E logo nós vamos estar ali também inaugurando ali em nome de Jesus Cristo aquela grande obra ali naquele lugar. Tudo é pela fé, a gente faz, né, para Deus, com amor, com fé e coragem. Luta nós temos, mas nós vamos para a luta, vamos para frente. Devagarinho a gente vai até a gente termina a construção, constrói, né? É com fé. E vai ser um espaço bem mais amplo, né? Maior, mais grande. Quando a gente terminar ali de construir, a gente vai, né, tá organizando ali também já lá atrás o tanque, né, que é uma piscina batismal, aonde que vai ser batizados os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 e o versículo 26. Vamos ler o capítulo 20, o versículo 20. Capítulo. O versículo 20 do capítulo 26 de Mateus. Jesus revela o traidor. Capítulo 20, versículo 26. Amém? Revela-nos, Senhor, Jesus o Salvador, e maravilhas mil do teu divino amor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus, ele revela o traidor. Amém? Vamos ler o versículo 20. Ao pôr do sol, estava Jesus inclinando próximo à mesa com os 12. Era quanto aqui? 12. Louvado seja o nome do Senhor. E era no pôr do sol. Então era que hora mais ou menos?
Não, o sol não se põe meio-dia. 6 horas, né? O sol se põe da noite, da tarde, ao pôr do sol. Meio-dia o sol até rachando de quente, né? Né, irmão Jesus? Meio-dia o sol até quente de. O sol, ele nasce. O sol nasce que hora? Quem sabe o sol? 6 horas. E ele vai embora que hora? 6 horas. Né? Então o dia começa às 6 horas e termina às 6 horas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todo dia, só não é de sábado e domingo. Só não é no sábado e domingo, mas todo dia eu vejo o dia nascer, eu vejo o dia se pôr e o dia nascer. Todo santo dia na minha vida. Né? O dia vindo, um indo, o outro vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui, ao pôr do sol, ele estava inclinado à mesa com os 12 discípulos. Jesus chamou tinha 12 homens ao lado dele. E aqui estava prestes a terminar o dia de Jesus na terra estava contado. Né? Estava pertinho dele ir para o céu. Lá em João 14, ele alerta, né, o seu discípulo. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em mim. Porque os discípulos ficaram tristes quando eles perderam Jesus, quando Jesus morreu. Mas antes de Jesus morrer, Jesus alertou eles, né? Jesus animou eles. O versículo 21. E durante a ceia, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que dentre vós me trairá. E essa declaração condenou a todo. Começaram a indignar um após outro. Senhor, porventura sou eu? Inclinou Jesus, aquele que come juntamente comigo do mesmo prato, este vai me trair. O Filho do Homem vai de fato, está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor seria que não havia nascido. Então Judas, que havia de costume, a tradição diz: acaso seria eu, meu Senhor, mestre? E Jesus disse: sim, tu disseste. O versículo 26. E quando comia, Jesus pegou um pedaço, e ali ele pegou o pão e deu graça, e ali partiu e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graça e entregou aos seus discípulos, programando o bebê: tomar isto dele de vós, por isso é meu sangue da aliança, que é derramado em benefício de muito para a remissão de pecado. E vos afirmo que agora em diante mais tomarei deste fruto verdadeiro até que aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Assim pois tereis cantando um hino de louvor, saiu para o Monte das Oliveiras. Então Jesus revelou ainda nesta noite, no versículo 31. Então Jesus lhe revelou: ainda nesta noite todos vós me abandonará, pois assim está escrito: ferirei o pastor
e as ovelhas do rebanho serão afugentados. Todavia, depois que está escrito, seguirei diante de vós a Roma, a Galiléia. Respondeu Pedro diante de Jesus: ainda que venho a ser motivo de escândalo para todo, eu jamais te abandonarei. Jesus respondeu: com certeza, te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu lendo essa palavra, eu vejo que a confusão que estava tendo aqui, a gente lendo, a gente vai refletindo, a gente vai vivendo a cena, e aqui a gente vê que a igreja de Jesus Cristo, perto de Jesus, ia para a glória, mas aqui estava uma confusão danada, né? Imagine só que a igreja estava perto de acabar. Todo o sacrifício de Jesus, todo o trabalho, Jesus trabalhou durante 3 anos, curando, ensinando, né? Mas aqui a gente vê que parece que estava indo de água abaixo. Tudo que Jesus tinha construído, né? Primeiro Jesus revela que ia ter um traidor. Veja só, o grupo de Jesus já tinha formado uma igreja com 12 pessoas, e o traidor saiu de dentro da igreja, no meio deles, né? Não foi de fora. Irmão, você sabia que quando é lá de fora, que não faz parte do grupo, né, você não se incomoda muito, né? Se vamos fazer uma comparação, se tem alguém lá de outra igreja, lá fora de fora, né, que às vezes fala mal dessa igreja, fala mal do irmão dessa igreja, você não vai nem tanto se incomodar. Mas quando é de dentro da mesma congregação, você sabia que tem gente que vai até sai da igreja, né? Com confusão que há dentro da igreja, né? A pessoa diz: eu vou sair, às vezes sai até da igreja, porque eu não vou, né? Alguém falou mal de mim, eu vou sair porque ali não, né? Por causa disso, por causa daquilo. E aqui estava na igreja de Jesus Cristo. Veja só, Jesus estava tendo essa confusão, e perto de Jesus ir para o céu. Irmão, a gente vê, muitas vezes a gente fica perguntando, mas por que a igreja não acabou? Imagine só se essa igreja tivesse acabado, né? Jesus só foi 3 anos que ele teve de ministério aqui na terra. Depois de 3 anos ele foi levado para a cruz e foi morto. Imagine só se tivesse acabado tudo daquilo que Jesus tinha realizado. Primeiro, aqui Jesus revela que uma pessoa do grupo ia sair, não ia mais fazer parte do grupo. Veja só, Jesus ele ia embora e ia deixar a igreja, né? A igreja já estava toda formada com 12 discípulos, né? Para dar início, para continuar aquela obra, para continuar aquele trabalho, né? Para chegar até nós hoje. Ei, irmão.
Uma igreja pequena. 12 pessoas é pequena, né? A igreja. Não é uma igreja como hoje tem 10 mil pessoas, né? Tem igreja que tem 10 mil pessoas, né? É igreja grande. Mas a igreja de Jesus só tinha quantas pessoas? 12 pessoas. E ele era o pastor. 12 pessoas na igreja de Jesus. E estava para acabar. Né? E Jesus revelando para eles aqui. Essa aqui era a primeira e a última ceia que Jesus estava fazendo. Daqui ele ia lá para o jardim de Getsêmani e orar. Depois daqui, quando amanheceu o dia, né, o traidor ia entregar ele para os soldados e ele ia preso, ia ser açoitado, crucificado e morto na cruz. E aí a igreja? A igreja ia ficar para trás. Eles tinham que se virar só, né? Eles tinham que dar continuidade àquele trabalho. E aí imagine só, será que esses homens iam dar conta? Né? Porque aqui já estava saindo um. Imagine só, nós somos, já é pouco, e ainda mais saindo, né? Fazer a comparação, nós somos pouca pessoa aqui, vamos fazer a comparação, não estamos no trabalho aqui, nós abrimos aqui um trabalho, né? Eu, irmão Gilson, né? E aí, durante final de semana eu faço os cultos. E durante o meio da semana o irmão Gilson faz os cultos. Aí de repente o irmão Gilson sai do grupo. Não quer mais fazer parte da igreja. Sai. Aí fica só um. Que situação que não fica difícil, né? Assim aconteceu com Jesus. Jesus, 12 pessoas. De repente, um vai sair. Irmão, mas saindo um fica quanto? Fica 11. Mas se ficasse esses 11, aí dá um grupo até bom ainda para continuar a igreja, né? Mas infelizmente não ia ficar só os 11. Porque quando, vamos ler bem aqui no versículo 31. No versículo 20, Jesus revela o primeiro que ia sair da igreja. Primeiro que ia sair do meio do grupo da igreja, que foi Judas, ia ficar 11. Se ficasse esses 11, até que dá para continuar. Mas aqui no versículo 31 do capítulo 26, nós estamos lendo o capítulo 26 de Mateus, né? Jesus dá outra revelação para eles no momento daquela ceia. Outra revelação Jesus dá para eles. Vamos ler. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí? Então Jesus revelou e diz assim, ó, ainda nesta noite vós, veja só, não é, o Judas ia abandonar a igreja, não ia mais fazer parte mais da igreja. Aí ficou os 11. Aí Jesus chega para os 11, ó, e diz, ainda nessa noite todos vocês vão me abandonar. Está vendo, irmão? Não é assim que está escrito aí na Bíblia? Leia na Bíblia de vocês como é que está escrito aí. Não pode pegar de longe. Não, mas você dá. Aí depois tu pega só um. Eu escolhi. Qual é? É o marrom. Então não vai ter matemática. Isso. Eu só vou fechar direito e pagar as contas. O que ia acontecer no meio deles? Tá bom, deixa assim. Todos eles iam fazer o quê? E se escandalizar, né? Todos eles iam abandonar Jesus. Imagine só, a igreja toda se acabando, né? Uma igreja que Jesus construiu, né? Ensinou, mas no último dia estava chegando e parece que a igreja estava se acabando ali no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto para a igreja, hoje a gente vê, né? Porque hoje foi revelado para nós hoje
por que que a igreja não acabou? Porque aqui a gente, nesse, o que passava na cabeça de Pedro, de João, de Tiago, aqui, vamos fazer oração, se fosse hoje, Pedro, João, Tiago e o pastor revelando para eles, olha, todos vocês vão me abandonar. Não só o Judas já abandonou, já deixou o grupo. Mas nessa noite todos vocês vão se escandalizar, vão me abandonar. Né? O que passaria na cabeça deles? Imagina que eles pensavam, mas como que pode? Né? E Jesus ali não podia mais abreviar o dia dele para consertar algumas coisas que precisavam ser consertadas ali. E hoje a gente entende que a igreja não... Por que a igreja não acabou? Porque aqui a gente vê que estava quase acabado, né? A igreja quase falida, quase destruída. A igreja verdadeira, que é essa aqui. E eu pergunto para a igreja, por que essa igreja, por que ela não acabou? Mesmo que Jesus falou para eles que eles iam abandonar Jesus, todos vocês vão me abandonar, né? Mesmo Jesus revelando para eles. Quem lembra da palavra que nós lemos no começo do culto, João 14? Por que não acabou esta igreja, a igreja de Cristo? Aleluia. Eu pergunto para os irmãos. Os irmãos têm a resposta? Por que a igreja de Jesus não acabou? Se a gente vê aqui, a gente vê que parece que estava acabando já, né? Mas por que não acabou? A gente hoje vê que não acabou, né? Porque hoje nós estamos aqui, não é isso? Mas você raciocina, pensa, mas por que não acabou a igreja de Jesus? O que foi que aconteceu para eles criar coragem e continuar? Mesmo que Jesus falando que eles iam abandonar ele. E você sabia o que aconteceu? E por que não acabou? Você sabia que aconteceu quando Jesus foi morto? Eles abandonaram Jesus. Aconteceu, Pedro negou, né? Negou Jesus, que não conhecia. E o resto dos discípulos se trancaram dentro de um quarto e não saíram mais para canto nenhum com medo, né? Então todos eles abandonaram Jesus. Por isso aqui a palavra que diz, vamos ler aqui mais o restante. O versículo 32. Não, o restante do versículo 31. Todo vós, pois assim está escrito. Tive que acontecer. Jesus ele disse assim está escrito. Então já era coisa que estava escrito já no livro, né? Já era coisa que Jesus estava falando coisa, profecia, que já estava escrito lá, você sabe aonde? Sabe onde estava escrito isso aqui? Vou terminar de ler aqui para vocês vão entender. Pois já está escrito, ó, diz assim, ferirei o pastor, não é isso que está escrito aí? E as ovelhas do rebanho serão, né, afugiado, ou espalhado, afastado, né? Vou dizer, tudo se espalhou, né? Isso aqui talvez disse, sabe aonde? Que Jesus estava falando? Lá em Isaías 53. Irmão, é como que a gente fica imaginando, mas como? Porque aqui, ó, vão tirar deles. Você sabe quem estava sustentando essa igreja? Era um pastor chamado Jesus Cristo. E aqui Jesus ia ser tirado do meio deles, né? Um homem que tinha poder, um pastor mais poderoso da terra, que hoje não existe nenhum mais poderoso
do que esse pastor aqui. Imagine só você andar com um pastor, ter um pastor que tem poder, né? Ressuscitar morto, curar. Um homem poderoso. Mas esses homens iam ficar sem esse pastor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pequena, que ainda não tinha levantado nem outro pastor ainda, nem apóstolo, só tinha só discípulo. Ainda não tinha se consagrado ninguém ainda. Vai dizer assim, eu vou levantar um pastor e vou deixar esse pastor aqui no meu lugar, porque eu já vou morrer, vou para a glória, né? Ainda não tinha nenhum que eu olhasse assim, eu vou chamar aqui o Pedro. Viu, irmão Cândido? Vou chamar aqui o João, está preparado para ser pastor? Nenhum. O que Jesus falou para eles? Todos vocês vão me abandonar, né? Todos vocês vão me deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente fica triste quando alguém deixa a gente, abandona a gente, como pastor, a gente fica triste, né? Viu, irmãos? Fica triste quando vai embora, né? Imagina que Jesus não passou, né? Sabendo que todos eles iam abandonar ele. Essa igreja não precisa parar, tem que continuar. Mas como que aconteceu para essa igreja continuar? Para não parar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o João 14, aí depois nós vamos celebrar a ceia. João 14. Eu quero ler para os irmãos entenderem por que essa igreja não parou. A igreja de Jesus continuou. Você tem borracha. Eu não podia pintar. Porque nós Vocês vão entender por que ela não parou. Por isso que eu falo para os irmãos que para Jesus não tem desculpa. Não tem dizer assim, eu vou ir para o carro disso, daquilo. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, versículo 1. O Evangelho de João. Nós lemos no começo do culto. E aqui nós vamos entender por que a igreja não parou. Por que a igreja não acabou. Né? Vamos ler o versículo 1. Versículo 1 vai dizendo assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Jesus falando para quem? Os discípulos. Eles estavam com o quê? Com o coração, né? Preocupado. Né? Estavam preocupados, estavam todos ansiosos, né? Pensando, mas quando Jesus revelou para eles, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me deixar. Irmão, eles ficaram preocupados. Eles ficaram preocupados quando Jesus falou isso. Quando Jesus disse assim, um de vós vão me trair. Eles ficaram tão preocupados, irmão, que eles ficaram perguntando, Senhor, quem mais é eu? Senhor, quem é? Será que sou eu? Eles ficaram preocupados. Porque quando Jesus falou isso, eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da morte dele. No momento que Jesus falou assim, olha, vocês vão me trair, olha, vocês vão me abandonar, eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da morte dele. Da morte de Jesus. O que Pedro disse quando Jesus falou isso? Quando Jesus diz, olha, todos vocês vão me abandonar, foi o que Pedro falou? Jesus, se for possível, eu vou até por você, né? O Pedro falando para Jesus, no momento que Jesus falou. Ele não estava entendendo. Jesus falando da morte, irmão, na presença, na ausência, né? Pode ser valente, né? Ser corajoso, é valente, mas eu quero ver quando você ficar sem ele.
Eu quero ver se vai ter coragem. É você continuar a pegar no arado. Né? Eu vou chutar aqui. A mim tá Às vezes eu fico pensando assim. Era que Jesus pensava. Eu fico pensando assim. Se um dia que eu fosse embora, será que essa igreja continuava? Ou acabava? Quem tinha coragem de continuar com a obra? Quem tinha coragem de continuar com a obra? Tinha coragem de continuar com a obra. O monstro é valente. Eu vejo que ele pegou no mato ali e fez serviço no mato que ele. Ele é com a mão. Eu pensei que ele estava com o trator. Se eu tenho trabalhando com o trator. O irmão tem coragem. E ele disse, pastor, eu só vou porque eu tenho que visitar minha mãe. Não se fosse na minha hora, não. E eu estava ali já tomando banho para me ajeitar para vir para a igreja. Um pouco ele chegou. Já estou aqui de novo para nós. Lá de novo. Esse irmão vai daqui a pouco tem culto. Não, mas eu vou lá. Enquanto o culto começa. Então, se essa coragem dele se levar também, tomara que seja também para o lado da obra, né? Para pastorear. Nós temos um pastor lá no Togato Neto. Será que ele continua lá, se nós não ir lá mais? Será que ele continua lá? Nós não estamos, como é que diz? Nós não estamos afirmando nada, porque nós não sabemos de nada, né? Não estamos afirmando nada, dizer assim, ele não continua não, que ele é fraquinho. Não, jamais não pode dizer isso. Jamais nós podemos dizer isso, você sabe por quê? Porque do jeito que estava essa igreja bem aqui, ó, se nós tivéssemos esse tempo aqui, se nós fôssemos outra igreja e tivesse aqui, se essa igreja, isso aí são fraquinhos, isso aí, se o pastor, eles vão abandonar ele, já era, essa igreja está acabada. Já era. De quem é a igreja? A igreja é de Jesus, né? Então Jesus é ele que sustenta a igreja, irmão. Por isso nós não podemos dizer que não vai levar. Mas a gente fica imaginando, será que continua lá ou se acaba? Igualmente aqui, será que aqui continua? A igreja vai feita em nome de Jesus, né? Né, irmão? Nós vamos levantar para a igreja? Vamos fazer? Nós vamos fazer, né? Nós já pensamos até o estacionamento dos carros, né? O irmão está dizendo para mim, sabe, até você está pensando, até nem sei o que estou pensando, né? Estacionamento de colocar os carros. Ele tem que pensar longe, né? Tem que sonhar. Irmão, Pedro, ele diz, se for possível, eu morro até por ti, Senhor. Mas quando Jesus morreu, aconteceu a profecia de Jesus. Todos abandonaram Jesus. E ele dizia, né? Não, que é isso, Senhor? Se preocupe não que nós estamos aqui. Nós não vamos abandonar o Senhor, não. A gente vai continuar. Se for preciso morrer, nós morre, né? E aí na hora, rapaz, um medo, para você ver o medo, né? Na hora que mataram o homem, aí logo veio o medo. Pedro começou a negar. E eles começaram a ficar com medo de morrer também. Se esconderam com medo de morrer. Quem que ia pregar? Quem que ia sair para a rua para fazer culto mais? Jesus andava aquela multidão de gente, né, irmão Gilson? Pregando a palavra de Deus. Quando matou ele, aonde que ficou o discípulo? Tudo trancado com medo. Quem era um doido que ia sair para a rua mais para falar de Jesus? Porque se fosse, morria. Quem que tinha coragem de ir? Você sabe quem é o nosso inimigo hoje? Quem é? Satanás. Quem que tem coragem de enfrentar o inimigo? Né? Trabalhar no fazer igreja, né? Mexer com isso aqui, com obra, com igreja. É mexer com o inimigo, porque o inimigo, irmão, vai tocar na família, vai tocar no filho. Você levanta uma campanha, o inimigo toca no marido, toca na esposa, faz aquele chafudo.
Aí um vai ver, vai saindo, sai, vê os irmãos, vai saindo. Quantas pessoas que já esteve aqui conosco que foi embora, eu não vou ficar aqui mais, eu vou para outra igreja, é aquela confusão. E aí eu fico pensando assim, Senhor, será que vai acabar, Senhor? Eu já fiquei só, pregando, sozinho, eu e Deus, e as caixas de som, foram embora tudo. Senhor, será que vai continuar? Irmão, só não é fácil. É luta. É luta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz para eles, ó. Fala para eles assim, ó. Jesus anima ele, ó. Não se turbe o vosso coração, ó. Não se preocupe. Né? O que vai acontecer no meio de vocês, vai acontecer. Mas não se preocupa. Aí Jesus disse assim, ó. Crê. A gente vai entender por que a igreja não acabou. Por que manteve de pé. Quem quiser sair, que saia, vai embora. O Judas decidiu sair, não querer mais fazer parte do grupo. Deixa ele embora. Mas vocês que vão ficar, mesmo que vocês, né? Vai um me abandonar, vai um para um lado, vai um para outro, né? Porque se espalharam, vão se espalhar, vocês vão se espalhar. Porque Jesus diz, vão matar o pastor e as ovelhas vão fazer o quê? Se espalhar. Vocês não vão estar mais juntos num só lugar, vão se espalhar. Mas mesmo assim, aí Jesus diz, ó, não se preocupe. Aonde que você estiver, vocês vão crer em Deus e crer também em mim. Viu, irmão? Aí Jesus começa a dizer, ó, aí Jesus já vai dar uma esperança para eles. No versículo 2. Jesus aqui ele diz, na casa de meu pai há muito morada. Se não fosse assim, eu não terei dito a vós, portanto, vos preparai-vos um lugar. Né? Jesus aqui, ele está fazendo o que por discípulo? Né? Ele está falando, ele está dando o que? Uma esperança para eles, né? Vamos ler de novo. Ó, na casa de ó, Jesus falando. Primeiro ele diz, ó, não se preocupe, né? Vocês vão se espalhar, vocês vão me abandonar, mas não se preocupe, creia em Deus e creia também em mim. Aí ele vai e diz, ó, Jesus começa aqui a afirmar com as suas palavras. Ele diz, na casa de meu pai, ou melhor dizendo, lá no céu, né? Porque a casa do nosso pai onde é no céu. Ele diz, há muitas moradas. Viu? Se não fosse assim, eu não teria dito-vos. Portanto, vou preparar-vos um lugar. É como Jesus diz assim, ó. É preciso que eu morra. Eu vou para o céu. E lá tem muitos lugares para vocês. E eu vou preparar esse lugar. Jesus falando para eles. Jesus falando da morte dele. Versículo 3. Aí Jesus aqui dá uma esperança. E quando eu for, tiver preparado o lugar, verei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, esteja vós também. Primeiro Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crê. Irmão, crê. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas na igreja que quando acontece algo na igreja,
Aquele que sai e que vai para outra igreja e permanece, amém. Mas tem pessoa que faz sair e vai logo para o mundo. Vai logo para o mundo. E Jesus estava alertando ele aqui, ó. Mesmo que vocês vão me abandonar, mas não volte, né, para o mundo. E o que Jesus está prometendo aqui para ele no versículo 3? O que Jesus está prometendo para eles aqui no versículo 3? Então vamos já encerrar para nós ministrar assim. Né? Ele está prometendo o quê? Vai vir outra vez, né? Para levar eles lá para o lugar que ele foi preparar. Ele diz que lá tem muitas moradas. Ele está prometendo aqui para eles que vai voltar. Ele diz, ó, não se preocupe, que eu vou preparar e vou voltar para levar vocês para junto de mim. Então, você sabe o que fez? Você sabe o que foi que aconteceu para que a igreja não acabou? Viu, irmão? Na vida deles, foi essa promessa aqui, ó, que fez eles permanecer, que fez aquela igreja continuar. Foi a promessa que Jesus deu para eles. Qual foi a promessa? De voltar para levar eles para o céu. Então essa foi a promessa. Então o que eu quero dizer para os irmãos, pode acontecer o que acontecer na igreja, mas primeiro ele disse crer. O que é crer? É ter fé. Ele falou, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Tenha fé, né? Viu, igreja? O crente ele vive em duas coisas: a fé, e ele vive também pela promessa. Amém? O que faz você não abandonar? A promessa é para aqueles que permanecerem. Aqueles que abandonam, eles não estão mais fazendo parte dessa promessa. A promessa é somente para aqueles que continuar. Qual foi a promessa que ele fez? De voltar. Então essa é a promessa, viu, irmão Júlio? Então vive pela promessa de Jesus. Amém? Eu digo com toda firmeza para os irmãos, o crente que vive pela promessa, ele nunca vai abandonar a igreja. Amém? Pode vir o que vier, mas ele não abandona porque ele vive pela promessa. Então foi isso que fez eu entender. Eu falava, Senhor, será que vai acabar? E Jesus falou para mim assim, ó, filho, vive somente pela promessa. Lembre-se que Jesus falou no João 14, eu nunca me esqueço dessa palavra. Não se turbe o vosso coração, só crê e vive pela promessa. Qual é a promessa? Jesus vai voltar para nos levar lá para junto dele. Então é isso que faz eu permanecer até hoje. É a promessa. Quando o seu marido disser assim, eu não vou mais para a igreja, você diga para ele, lembre da promessa. Você sabe qual foi a promessa que Jesus fez? De voltar. Quando a sua esposa diz assim, não vou mais querer ser crente, você diga para ela, lembre da promessa. Amém? Jesus ele é o caminho, como ele diz aqui em João, louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele que vai voltar para nos levar. Aqueles que permaneceram na promessa, aqueles que permaneceram firmes, aqueles que permaneceram crendo, confiando. Amém? Jesus diz, todos vão me deixar, mas não fico preocupado. Somente você crê, né? Pedro, aonde que tu estiver, abra uma igreja lá. Evangeliza o meu povo, prega a minha palavra. João, onde que tu estiver, abra uma obra. Se não tiver como fazer uma igreja, prega debaixo dos pés de árvore. Evangeliza nas ruas. Fala do amor de Cristo para as pessoas. Mas não parem, porque a promessa é essa.
que Jesus vai voltar. Amém? Então vamos renovar a nova aliança com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos apresentar a ceia para os irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aí, bati. Santo, santo és o nome do Senhor. Vamos louvar esse louvor. E depois nós vamos orar. Para nós apresentar em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar toda a igreja junto esse louvor. Aleluia, Deus. Nós vamos declarar para o Senhor que Ele é o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus é o nosso mestre. Ele diz que eu vou estar aqui e vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Aleluia, Deus. Coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, aleluia, Deus. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é meu mestre, minha esperança é do mestre. A nossa esperança é que Jesus ele vai voltar, assim ele prometeu para o seu discípulo, que na casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, acredite que Jesus vai voltar, assim ele nos prometeu. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Minha vida é do mestre, oração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, esperança é meu. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Chamar teu irmão para me ajudar aqui, irmão. Vamos colocar aqui o vinho, o pão. Primeiro vamos orar aqui pelo pão. Aleluia. Vamos ficar de pé para nós orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, esse pão nas tuas mãos. Que o Senhor possa consagrar esse pão, que o Senhor possa abençoar, Pai. Esse pão, Senhor, simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, meu Pai, a gente apresentamos em tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar. E nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja?
Aleluia. Pode sentar os irmãos. Segura aí. O irmão pode ficar sentado. 1 Coríntios, Jesus, Paulo, ele diz assim: eu vos recebi do Senhor e também vos entrego o que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, e ali o partiu. Ela disse tudo de favor. Vai. Pula aqui. Aleluia, Deus. Coloca os pedacinhos, coloca esse pratinho. Tira isso aqui dentro. Você divide os pedacinhos desse aqui. Aleluia, Deus. São os do Senhor. Sim. Então Jesus, ele partiu o pão e disse, logo após, dando dado graça, partiu e disse: e o corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Aleluia, Deus. E desse modo, ali, ele partiu e dividiu entre os seus discípulos. E nesse momento, o nosso obreiro vai servir os irmãos que vai ser. Pode servir lá os irmãos. Receba o corpo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és um Deus santo e poderoso. Aí a irmã vai, quando batizar a irmã Candi e casar, né? Amém. Receba o corpo do Senhor Jesus. E todos juntos vamos comer do corpo do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós comermos, vamos fazer uma pequena oração de arrependimento. Curva a sua cabeça. Peça perdão para Jesus, para algumas falhas, alguns pecados. Porque nós temos falha. Porque nós vamos ingerir aquilo que é santo e sagrado. Nesse momento, Senhor, nós queremos renovar nossa nova aliança contigo, Pai. A partir desse momento, Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus nos ajuda a acertar. Pai, nesse momento nós vamos comer do Teu corpo, para que nós venhamos ter vida, em nome do Senhor Jesus. Então, todos juntos, comendo do corpo do Senhor Jesus. Pode comer. Agora eu vou fazer a dancinha pra vocês aprenderem. Quer matar? Entra na fila. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Depois ele pegou o cálice e disse: esse cálice, aleluia, Deus, depois de comer o corpo, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto toda vez que beber em memória de mim. Aleluia, Deus. Vamos orar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, meu Pai, esse vinho que simboliza, meu Pai, o Teu sangue. É o sangue da nova aliança, Senhor. Então, a partir do momento que nós beber desse cálice, nós renovamos a aliança contigo. Então, Senhor, abençoe e nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Pode servir os irmãos em nome do Senhor Jesus. Receba o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, do mesmo modo, louvado seja o nome do Senhor.
É o sangue da nova aliança. Receba o sangue do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos nós juntos. Vamos receber o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o sangue do Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, Jesus saiu daquele lugar, daquela mesa, e a Bíblia diz que ele saiu para o Monte das Oliveiras para orar. Se você quiser fazer sua oração, ore a Deus. Mas no momento que ele saiu dali, ele saiu louvando um louvor. E nós vamos louvar um louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amo a ti, ó Rei Jesus. Coroamo a ti, ó Rei Jesus. Adoramos teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Então lembre da promessa de Jesus, lembre da promessa dele. Não abandone Jesus, continue, mesmo que venha luta, peleja, nesta igreja, nessa congregação, mas permaneça na presença de Jesus, porque Ele nos prometeu que vai voltar para nos levar lá para o céu e viver ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Então nós vamos permanecer nessa promessa. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre da promessa de Jesus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos aos teus pés, consagramos, aleluia, Deus, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Deus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Toda a igreja. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos teus pés, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Fique de pé para nós orar e encerrar em nome de Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando, meu Pai, a tua igreja, abençoando teu povo, Senhor, levando, meu Pai, eles para a tua casa, para as suas casas, na tua segurança. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo de Deus, porque Jesus também nos prometeu não só de levar para o céu, mas Ele prometeu também que ia descer o Consolador, que Ele ia enviar o Consolador
Foi a outra promessa que Ele nos prometeu, que foi o Espírito Santo. Por isso que a igreja não acabou, porque Ele prometeu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus veio. E nós vivemos por essa promessa, Senhor. Abençoa a tua igreja, leve eles na tua paz, na tua segurança. Dá uma noite de alegria, de paz e vitória para todos eles. E assim eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí diga amém. Amém, bem? Diga-se comigo que a graça, que a paz, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus se todos vós, assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E diga amém. Amém? Todos estão abençoados uns aos outros. Thank you.